Senhor, se você ainda está sentindo a presença dEle, continue, porque Ele ainda vai falar com você. Nós não viemos aqui atrás de bênçãos, amém? Mas nós viemos por Ele, para Ele. E se estamos aqui é porque Ele sonhou com esse dia. Se você está aqui é porque o Senhor quis que você estivesse. Então aproveita o tempo, aproveita esse momento e permita com que o Senhor fale ao seu coração. Esteja aberto ao que Ele tem para falar nesse dia. Amém? E se assim como eu, você foi tocado, você foi ministrado pelo louvor de hoje, vamos retribuir para Ele com honra, com glória, com os nossos aplausos, porque Ele merece, porque nós não somos nada sem Ele. Aleluia! Oh! Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo de louvor na sua presença. Pai, leva a nossa mente ao Senhor agora, Senhor. E que seja feita a sua vontade nas próximas horas neste lugar. Nós entregamos a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração a Ti. Aleluia. Amém? Amém? Dá um abraço no seu irmão aí, nessa pessoa que está do seu lado. Fala para ele aí, parabéns, porque você está no lugar melhor lugar da terra. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deu até uma aquecida aí, não deu não, gente? Oh, o Senhor é bom. Pode se sentar, meus queridos. Glória a Deus. Amém. Que dia especial, amém? O Senhor vai fazer grandes coisas. Amém. Queridos, vamos então agora a nossa primeira mensagem do dia, amém? Em especial, nós gostaríamos de receber um pastor que veio de um outro estado, que veio lá do Mato Grosso do Sul, para trazer uma palavra assim, que eu tenho certeza que vai ser tremenda, amém? Quem está preparado para ouvir a palavra do Senhor hoje? Quem está com expectativas? Amém? Glória a Deus. Gostaria de convidar então o pastor Mário Sérgio, amém? Vamos recebê-los? Glória a Deus. Pastor Mário Sérgio, direto de Dourados, Mato Grosso do Sul. Amém? Amém, igreja? Vamos receber o nosso pastor aqui, né? Nós vamos ter um vídeo aqui que vai falar um pouquinho mais a respeito deste homem. E eu tenho certeza que ele está aqui porque o Senhor quis que ele estivesse hoje. Amém? Quem está sedento para ouvir o que o Senhor tem para falar através da vida dele? Amém? Amém? Vamos orar por ele? Vocês me ajudam? Pode ser? Amém. Senhor, graças te damos, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez até aqui, por meio dos louvores, por meio das ministrações. E nós queremos, em especial, agora agradecer pela vida deste homem, pela vida do pastor Mário Sérgio. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida deste homem, que ele possa, Pai, conseguir transmitir aquilo que o Senhor ministrou ao coração dele, Senhor. Pai, que o Senhor possa usá-lo de uma forma sobrenatural no dia de hoje, Senhor. Nós entregamos a palavra que esse homem vai trazer nas tuas mãos. Ministre-nos, Pai. Usa ele, Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém? A gente tem um vídeo, pessoal, a respeito do pastor Mário Sérgio. Um vídeo de apresentação dele, tudo bem? Podemos ver? Podemos acompanhar? Vem cá, pastor. Pastor Mário Sérgio, Comunidade Tempo de Vida. Pastor Mário Sérgio Pereira é casado com Helenice Pereira há mais de 36 anos. Tem 2 filhos, Zaine e Samuel, e o netinho Gael. Pastoreou igrejas em Mato Grosso do Sul, nas cidades de Angélica, Iviema e Dourados. Hoje faz parte do presbitério da Igreja Comunidade Tempo de Vida, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Com grande paixão pela Igreja de Cristo e muita influência na paternidade e discipulado, tem promovido a edificação da igreja em Dourados a um patamar de relevância adoradora e influente, além do fato de ser uma voz profética em nossa nação.
é um dos coordenadores dos Legendários em Mato Grosso do Sul, movimento que busca a transformação de pessoas, famílias e sociedade por meio de experiências que levam os homens a encontrarem sua melhor versão e o seu novo potencial. O pastor Mário Sérgio Pereira faz parte da diretoria do REMIR, Rede Ministerial de Relacionamento, que tem por objetivo promover a unidade entre vários pastores e líderes no Brasil. Seja bem-vindo, pastor Mário Sérgio Pereira. Amém. Boa tarde, graça e paz. Só solta uma foto que eu trouxe para mostrar a minha família preciosa para vocês. O maior presente que Deus me deu, está aí. Aqui temos à esquerda a Juliana, futura norinha, Samuel Lucas, meu filhão, Zaine, Helenice, minha esposa querida, Gaelzinho, 4 anos, meu netinho lindo, e o Gabriel, meu genro, só tem um defeito, é corintiano. No demais, amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por esse tempo precioso, por estarmos aqui. Agradeço ao pastor Celso, essa comunidade linda, pelo convite que nos foi feito. Trago um abraço da minha esposa, a pastora Helenice, que, por sinal, está nesse momento ministrando lá no Paraguai, na nossa igreja. E trago um abraço também do pastor Robert e pastora Janaína, os líderes do nosso ministério, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis 49, versículo 22. Gênesis 49, 22. Amém? José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos se estendem sobre o muro. Nessa tarde, para a gente falar sobre influência, e quando o pastor Celso fez o convite, Deus queimou ao meu coração uma palavra, os cuidados que nós, como homens de Deus, como influenciadores, quem aqui toma posse desta palavra? Você é um influenciador, amém? Como influenciadores, os cuidados que nós precisamos ter. E eu vou falar rapidamente sobre alguns personagens bíblicos, para a gente fazer essa análise na vida da gente, sobre esses cuidados que nós temos que ter como influenciadores. Eu quero começar com Adão. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado da incredulidade, da desobediência, e eles se escondem com vergonha de Deus, Deus vem dialogar com eles como sempre o fez, mesmo no dia da queda. E quando Deus procura por Adão, ele pergunta: onde você está? E Adão decide se mostrar e dizer: estamos escondidos. E Deus pergunta: mas o que está acontecendo? E então Adão disse para Deus: a mulher que o Senhor me deu tomou do fruto, e ela comeu, ela me deu do fruto e eu também comi. O que me chama a atenção nesse texto é que era um momento de arrependimento, era um momento de pedir perdão, e Adão simplesmente transfere para sua esposa Eva, e transfere para Deus, porque ele diz: a mulher que o Senhor me deu. Queridos, nós como influenciadores precisamos ter esse cuidado de não transferirmos para outros as nossas falhas, as nossas mazelas, as nossas pisadas de bola. Nós precisamos aprender a assumir os nossos erros e dizer: eu errei, eu desobedeci, eu falhei, Senhor.
E também na nossa vida de relacionamentos com a esposa, com os filhos, na igreja, na empresa, de uma forma geral. Nós, como influenciadores, não podemos transferir aos outros a culpa da nossa falha. Não podemos transferir aos outros a culpa dos nossos erros, da nossa pisada de bola. Foi o que Adão fez. E muitas vezes, quando acontece alguma coisa na vida da gente, a gente transfere. Não porque a minha esposa, não porque os meus filhos, o meu pastor, o meu líder de célula, porque o meu encarregado, o meu engenheiro. O homem influenciador, ele assume o seu erro. O homem influenciador, ele bata no peito e diz: a falha foi minha, eu não devia ter feito isso, eu pequei, eu simplesmente agi pela emoção, pelo coração. E esse papel de assumirmos os nossos erros, ele é fundamental. Quem aqui é influenciador? Assuma os seus erros sem transferir a outros. Vou falar um pouquinho agora de Abraão, o pai da fé, um homem tremendo, que ouviu Deus pela primeira vez, e mesmo ouvindo pela primeira vez, creu incondicionalmente. Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar onde eu vou te mostrar. Deus disse para ele: abandona o que é teu para viver aquilo que é meu. Um homem tremendo, um homem fantástico, mas que no momento da sua vida, no momento onde Deus havia feito uma promessa tremenda para ele e sua esposa, os anjos chegam na tenda e dizem: Sara, tua esposa, vai gerar um filho no tempo determinado. E quando Deus faz essa promessa ciente do sonho que Abraão tinha de ter um herdeiro. Tanto que ele já imaginava ter que deixar sua herança para o seu mordomo Eliezer. Mas o tempo passou. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque a gente esquece que Deus tem o tempo e o modo. E passado alguns anos da promessa que Deus fez para Abraão e Sarai, Sarai, sua esposa, chega para Abraão com uma boa ideia. Repita comigo: boa ideia. Abraão, você já está avançado de idade, eu também, e eu não tenho mais como te dar filhos. Deite com Agar, minha serva, e ela vai dar o herdeiro que você precisa. Mas Abraão havia recebido uma promessa lá atrás, de que ele seria pai de multidões, e que através do ventre de Sara isso aconteceria. E aí Abraão simplesmente troca a promessa por uma boa ideia. Todo influenciador precisa crer na promessa. Todo influenciador precisa permanecer firmado na promessa. Independentemente do tempo. Quem sabe você está aqui nessa tarde e já há algum tempo Deus fez uma promessa para você. Acalma o teu coração. Aquieta-te, descansa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. O que Deus falou que vai fazer na tua vida, na tua família, no teu chamado, no teu ministério, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Mas não haja pela influência de outros, e nem haja pela sua emoção, nem pelo seu coração, e nem pela pressão da circunstância. E quando Abraão troca a promessa por uma boa ideia, não é que deu certo no começo? Nasceu Ismael, bonitinho, gordinho, coisinha mais linda. Todo mundo festejou. Mas era só uma boa ideia. A promessa ainda estava por vir. E por incrível que pareça, o pai da fé trocou a promessa por uma boa ideia. Por favor, diga para quem está do seu lado: não troque a promessa por uma boa ideia. Nós, como influenciadores, queridos, não podemos abrir mão da promessa, por melhor que seja a ideia, por mais maravilhosa, vantajosa,
não podemos trocar a promessa pela boa ideia. Nasceu Ismael, filho da ansiedade de Abraão e Sara, filho da inquietação do coração desse homem, gerado nas emoções. Mas Deus tinha feito uma promessa, e a promessa era Isaac. Isaac foi gerado no coração de Deus. Então nós, como influenciadores, não podemos trocar aquilo que é gerado no coração de Deus por aquilo que é gerado no nosso coração, por aquilo que é gerado no coração de pessoas que nós amamos, mas que não condiz com aquilo que Deus nos disse, com aquilo que Deus nos falou. Ismaelzinho cresceu, ficou a coisa mais linda, mas a Bíblia diz que ele cresceu e virou frecheiro. E quando eles menos imaginavam, nasce Isaac. E houve o que? Houve uma contenda entre os dois. Chegou a hora do conflito. O filho da boa ideia e o filho da promessa não conseguiram conviver juntos. A minha oração nessa tarde é que nós, como influenciadores, não troquemos a promessa de Deus por nenhuma boa ideia. Amém? Quero falar com vocês um pouquinho sobre Moisés, um homem tremendo, que 40 anos no deserto, vivendo um tempo de refúgio. Quando ele mata o soldado, Deus o leva para o deserto para ser treinado no deserto, porque futuramente Deus ia precisar de um coaching deserto. O caminho do Egito a Canaã passava pelo deserto, e aí ele teria um coach preparado, Moisés. 40 anos sofreu no deserto, passou grandes dificuldades no deserto, mas Deus o levantou e ele vai e tira o povo do Egito rumo à terra prometida. E a Bíblia relata que num dia o povo estava com muita sede, muita sede. E então o povo o pressionou, dizendo: Moisés, nós estamos com sede, e aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos agora morrer de sede nesse deserto? E Moisés vai falar com Deus. E Deus dá um comando para Moisés: fala com a rocha. Mas ele estava tão irritado, ele estava tão bravo com aquele povo incrédulo, ingrato, que ao invés dele falar com a rocha, ele espanca a rocha. Repita comigo: saiu água na hora. Preste atenção, funcionou, mas não funcionou do jeito que Deus queria. Quem aqui é influenciador? Não basta funcionar, querido. Não basta funcionar na sua empresa, não basta funcionar na sua casa, não basta funcionar no seu chamado, não basta funcionar no seu ministério. É preciso que seja do jeito que Deus falou comigo e com você. Nós temos que ter cuidado, porque às vezes, porque está funcionando o pastor William, o pastor Valmir, a gente fica de boa, e a gente vai dando andamento, e a gente vai prosseguindo, só que a gente sabe que não foi aquilo que Deus pediu, não foi daquela forma, pastor Celso, que Deus falou, mas está funcionando. Eu estou crescendo na empresa, eu estou crescendo na minha vida pessoal, eu estou crescendo como chamado, mas o que foi que Deus falou para você fazer? Como foi que Deus falou para você fazer? O que é que Deus falou para você fazer? Não basta funcionar, precisa ser do jeito que Deus nos pediu. Sai água, o povo bebe água, aquela festa, aquela alegria toda, mas ele entristeceu o coração de Deus. Queridos, nós precisamos buscar ao Senhor esse coração obediente, esse coração obediente que atende o que Deus nos fala, da forma que Deus nos fala, sem questionamento, sem nenhuma postura onde a nossa carne prevaleça. Nós temos que tomar cuidado com a demanda das pessoas. Naquela demanda do povo tomar água, ele estava irritado, nervoso, ele acaba perdendo
acalma e ele acaba espancando a rocha. Nós, influenciadores, precisamos buscar o fruto do espírito do domínio próprio, do autocontrole. Fundamental. Fundamental. Porque é nessa hora que nós vamos mostrar para Deus o quanto o nosso coração está convertido ao propósito dele na vida da gente. E quantas vezes no dia a dia a gente não perde a calma e a gente não se irrita pelo que o outro faz no trânsito, ou no nosso trabalho, ou no nosso dia a dia, e a gente perde a calma, a gente fica irado, e a gente se descontrola, e agimos pela emoção, agimos pela carne, e isso tudo entristece o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ter esse cuidado, para que não apenas venha a funcionar, mas venha a funcionar do jeito que Deus quer. Eu quero declarar nessa tarde que as coisas vão funcionar na sua família, na sua empresa, no seu chamado, no seu ministério, de acordo com a vontade de Deus, e vai ser bênção, vai ser poderoso aquilo que Deus vai fazer. Quero falar também com você um pouquinho agora sobre Sansão. Um menino escolhido a dedo por Deus. E Deus dá a ele uma força, Deus dá a ele uma habilidade humana extraordinária. Digamos que ele seria, na época, o super-homem daquela época. O super-herói do povo de Deus. Para defender Deus. Para livrar o povo de Deus dos adversários, dos inimigos. Uma força fenomenal. Um homem que um dia levou o portão da cidade no peito. Um homem que simplesmente detonava os seus adversários brincando, dando risada. Um homem que levou os muros da cidade no peito. Um homem que tinha um dom sobrenatural sobre a vida dele, mas um homem que dominava tanta coisa, mas não dominou ele próprio. Quem aqui é influenciador? Você precisa aprender a dominar você mesmo. Eu preciso aprender a dominar a mim mesmo. Porque muitas vezes, queridos, nós temos tantas coisas boas que Deus nos deu, tantas coisas tremendas que Deus nos deu, e nós acabamos desperdiçando tudo isso, porque nós não controlamos, não dominamos as nossas emoções. O homem influenciador não pode ser almático. Amados, nós não podemos ser movidos por emoção, por sentimentos, por vontades. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso vai ser tremendo nas nossas vidas. O homem que tinha uma força tão extraordinária, mas não controlou o seu desejo carnal. E uma prostituta linda leva ele para a cama. E nesse apaixonar por essa linda prostituta Dalila, ele faz aquilo que nem um homem de Deus, influenciador, deve fazer. Repita comigo: brincar com o inimigo. Ele brinca com Dalila. Olha, faz isso. Aí ela fazia e ele dava risada. Faz isso. Aí faziam e ele dava risada. Mas chegou uma hora que ele acabou entregando a realidade. Nós, como influenciadores, não podemos brincar com o inimigo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Precisamos ser vigilantes. Vigilantes, isso é fundamental. Isso vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Quando Deus levanta Neemias para restaurar os muros de Jerusalém, e ele recebe por 10 vezes mensageiros
com mensagens que tentam levar aquele povo ao desânimo e abrirem mão da construção do muro. A palavra diz que Neemias monta uma estratégia. Ele coloca homens nos lugares baixos do muro, coloca homens nos lugares abertos do muro, coloca homens nos lugares altos do muro e coloca homens atrás do muro. Repita comigo: lugares baixos, meus pontos fracos. Quem é que é influenciador? Nós precisamos vigiar nos nossos lugares baixos do muro. Nós precisamos vigiar nos nossos pontos fracos. Qual é o teu ponto fraco? Vigia, vigia. É dinheiro, é mulher, é poder, é internet, é pornografia. Qual é o teu ponto fraco? Você precisa pôr guarda no lugar baixo do seu muro. Mas ele também pôs guarda nos lugares abertos. Repita comigo: lugares abertos, brechas. Quem aqui é influenciador? Nós precisamos fechar as brechas. Precisamos fechar as brechas no muro da nossa vida, para que o inimigo não penetre, causando grande destruição. Ele colocou também homens para proteger os lugares altos. Repita comigo: lugares altos, meus pontos fortes. Todos nós aqui temos pontos fortes, sim ou não? E sabe o que acontece? A gente, pastor Celso, pastor José, muitas vezes a gente até vigia nos nossos lugares baixos, nossos pontos fracos, mas não cuidamos dos pontos fortes. Inteligência, criatividade, potencial, capacidade, dinamismo, empreendedorismo, beleza, habilidades que nós temos, talentos. Aquilo que muitas vezes desperta o aplauso, o elogio das pessoas. E nós não vigiamos esses lugares altos da nossa vida. E precisamos vigiar. Precisamos cuidar dos lugares altos. E por último, Neemias coloca homens para vigiar atrás do muro. Repita comigo: atrás do muro, meu passado. Quem aqui é influenciador? Nós precisamos vigiar acerca do nosso passado. Jesus dá uma palavra muito simples, vira as costas e vai embora. Quando ele diz assim: olhem para a mulher de Ló. Ele podia ter dito: olhem para Abigail, olhem para Esther, olhem para Ruth, olhem para Noemi. Mas ele disse para olhar para a mulher de Ló. Mas por quê? O que eu aprendo com a mulher de Ló? Quando eles estão saindo de Sodoma e Gomorra, que estava para ser destruída, e Deus manda um anjo lá por amor a Abraão, tio de Ló. O comando foi dado: corram e não olhem para trás. E a mulher de Ló olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Quando a gente olha para trás, a gente fica paralisado, estático, inerte, sem movimento. A gente não sai do lugar, a gente não consegue romper. Então nós precisamos vigiar como influenciadores nos lugares atrás do nosso muro. Sabe, queridos, Deus ama tanto cada um de nós que estamos aqui, e tem algo tão tremendo para todos nós. E nós somos influenciadores porque o Espírito Santo é aquele que nos capacita para essa influência. Mas nós precisamos ter alguns cuidados fundamentais para que o inimigo não roube de nós aquilo que ele roubou de Sansão. Vamos falar um pouquinho agora de Nabal. Repita comigo: Nabal. De novo, Nabal. A Bíblia diz em 1 Samuel 25, 16: do muro nos serviram tanto de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentamos ovelhas. Olha, pois, agora, e vê o que há de fazer, porque já de todo este mal determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ele é um tal filho de Belial. Repita comigo: que não há quem possa lhe falar. Todos aqui conhecem a história de Nabal. Os moços de Davi estavam com fome e Nabal recusou alimentá-los. Davi ficou irado e saiu para matar Nabal. Mas o que me chama a atenção aqui é que esse homem não ouvia ninguém, pastor Celso. Quem aqui é influenciador? Nós precisamos aprender a ouvir, queridos.
Por mais que sejamos influenciadores, nós precisamos aprender a ouvir. A palavra nos recomenda: esteja o homem pronto a ouvir. Olha só, pronto a ouvir, tardio a falar e tardio a se irar. Você é um homem influenciador que tem o prazer de ouvir. Você tem um coração ensinável. Você consegue ouvir sua esposa? Você consegue ouvir os seus pais? Você consegue ouvir os seus pastores? Você consegue ouvir os seus líderes de célula, líderes de rede? Nós não podemos ser como Nabal, homens que não conseguem ouvir ninguém, homens que se sentem autossuficientes, homens que são orgulhosos e recusam ouvir. É uma arte tremenda ouvir. E quando eu tenho esse coração ensinável, isso vai enriquecer a minha vida como homem de Deus e como pessoa. Esse homem ia ser destruído. Ninguém podia dar conselho para ele. Você recebe conselhos com facilidade? Você tem um coração aberto para ser aconselhado? Isso é tão importante, amados. Isso é tão importante. Independentemente do tempo de ministério que a gente tenha, independentemente do tempo de vida com Deus que a gente tenha, Deus sempre vai levantar alguém, como levantou na vida de Moisés. Interessante, pastor Valmir, pastor William, que Moisés, Deus falava com ele face a face. Olha que coisa tremenda. E aí, pastor José, um dia chega o sogro dele lá e começa a assistir aquela forma de atender dele, aquela forma tão errada, equivocada, e ele vem e dá um conselho para o seu genro. E olha só que o sogro de Moisés era sacerdote em Midian. Ele não era um servo do Deus Altíssimo. Olha o que Deus faz. Deus levanta um sacerdote midianita para dar um conselho para o seu filho, que ele falava com ele face a face. Você vai morrer desse jeito. Está cansativo para você e para o povo. Escolhem homens tementes, capazes, generosos, homens de verdade. Moisés podia ter dito: meu sogro, fica na tua. Quem tu pensa que é? Papai fala comigo face a face. Eu vi a sarça pegar fogo. Eu abri o mar vermelho com a vara. Espera aí, o senhor não está entendendo com o que o senhor está falando. Vai cuidar do teu povo lá em Midian, me deixa em paz. Não. Moisés foi humilde. Moisés entendeu que Deus estava usando o seu sogro para dar a ele uma direção de excelência. Ei, você precisa estar preparado para ouvir homens e pessoas que Deus vai colocar no seu caminho, para te dar uma direção, para te orientar, para trazer luz à sua decisão. Isso só vai ajudar a sua vida, seu empreendedorismo, seu chamado e seu ministério. Não vai te tornar um líder menor, um influenciador menor, não. Moisés era um influenciador e aceitou o conselho do seu sogro Jetro, que era um sacerdote midianita, e deu muito certo, e foi bênção. Repita comigo: eu preciso ter um coração ensinável e aberto para ouvir. Penúltimo exemplo, Davi. No tempo que os reis deveriam ir para a guerra, Davi ficou em casa. Se fosse nos dias de hoje, para tomar um tereré, para ficar de boa. E no que ele não foi para a guerra, que ele está ali no terraço, ele vê Betsabá, se apaixona e acaba trazendo ela para o palácio, se deita com ela, ela fica grávida, e ele, para tentar impedir uma tragédia, comete outra tragédia, e acaba colocando Urias na linha de frente para ser morto. Um homem segundo o coração de Deus, um homem tremendo, um homem que
Deus o escolheu no meio das manadas. Acabou se deixando levar por uma paixão. Acabou se deixando levar por uma atração. Repita comigo: todo influenciador precisa vigiar, quadruplicado, com barra de droga, barra de saia e barra de ouro. Uma barra de saia, pastor Valmir, derrubou Davi. E o pior é a consequência disso. Queridos, quando eu olho para esse auditório nessa tarde, eu não conheço a maioria de vocês, mas eu tenho certeza que nós temos muitos homens aqui com um chamado tremendo, poderoso, maravilhoso. Os homens influenciadores não podem abrir mão de ir para a guerra. Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis, tempos terríveis. Lá em Dourados, Jonatas, né? Pastor Jonatas, lá em Dourados, a igreja não foi para a guerra agora na campanha eleitoral. As igrejas não se esforçaram para eleger um bom líder de célula, um bom obreiro, um bom pastor, que não cuide, claro, não esteja à frente da igreja. Ficou aquela coisa assim: não vamos nos envolver. A vereadora mais votada de Dourados foi a dona de um bordel, uma homossexual, com 2.980 votos. O lema de campanha dela era: Dourados está uma zona de zona, eu entendo. E ela foi a vereadora mais votada de Dourados. Segundo lugar, um homossexual assumido, 2.400 e poucos votos. E aí eu conversava com o meu pastor, eu disse: pastorzão, a igreja não foi para a guerra, o inimigo veio com tudo. Quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi o Senhor. Há uma unção sobre a sua vida, há uma graça, há um olhar de Deus exclusivo sobre você. Você não pode abrir mão da guerra. O Senhor vai te capacitar, vai cuidar de você, da tua família, dos teus sonhos. Mas não fuja da guerra, não fuja do teu chamado, do propósito que Deus tem para a sua vida, porque esse comodismo vai acabar permitindo que a gente fique vendo coisas no terraço. Isso vai acabar nos derrubando e atrapalhando aquilo que Deus tem na vida da gente. Repita comigo: o influenciador não foge da sua posição, do seu chamado. E eu encerro essa parte falando sobre Acã. Repita comigo: Acã. Josué é o homem que orou e Deus movimentou a natureza de uma maneira tremenda, e diz o texto, na época que o texto fala que o sol parou, mas a gente sabe hoje que o que parou foi a terra, para que ele vencesse uma batalha. Esse homem manda uma equipe para uma batalha, ganha. E quando a equipe retorna, eles tomaram uma surra vergonhosa, vexatória. Então Josué vai brigar com Deus. Mas Senhor, Moisés teu servo morreu, assumi esse povo rebelde, e a gente foi para essa batalha ganha, e o Senhor permitiu que a gente fosse derrotado. Como assim? Aí Deus fala: menos Josué, calma, tem maldição no meio do arraial. Reúna todo o povo no arraial, e você vai saber por que vocês foram derrotados nessa batalha. Então ele reúne todo o povo, todas as tribos no arraial. E ele diz: olha, Deus disse para mim que nós estamos derrotados porque tem maldição no nosso meio. Então eu preciso que alguém aqui me fale o que está acontecendo. E aí Acã se levanta e diz assim: fui eu. Eu peguei uma capa babilônica, eu peguei uma porção de ouro, uma porção de prata, está tudo escondido lá na minha tenda. Então Josué pediu que alguns dos seus homens fossem até a tenda de Acã. E para surpresa de Josué, ali estava na tenda uma capa babilônica, uma porção de ouro, uma porção de prata. E então a Bíblia diz que Josué chama toda a família de Acã para junto dele. Repita comigo: toda a família.
E o texto diz que o povo apedrejou Acã, apedrejou todos os seus, e todos os seus foram queimados. Quem é influenciador? O influenciador não pode viver com coisas escondidas na sua vida. Porque quando nós escondemos coisas da nossa vida, nossa família vai pagar o preço. Pastor Celso, não está na Bíblia não, só eu fazendo aqui uma conjectura. A esposa de Acã, o que está acontecendo, meu marido? Está todo mundo aqui, meu pai, minha mãe, o teu pai, tua mãe, os nossos filhos, nossos parentes, toda a nossa família. Meu amor, o que você fez? O que você aprontou? Acã, nós vamos, todo mundo, vamos ser incendiados. Todos nós vamos morrer. Meu amor, eu tinha sonhos de ser mãe, de ser avó. Eu tinha sonhos de viver tanta coisa de Deus na minha vida, e tudo acabou por causa da sua loucura de pegar a capa babilônica, a porção de ouro e a porção de prata. E agora todo mundo aqui vai morrer. Fica imaginando os filhos de Acã. Pai, o que o senhor fez? Que loucura, pai. Que loucura. Eu tinha sonho de ser um sacerdote. Eu tinha sonho de ser um guerreiro. Eu tinha sonho de ser um homem de bravura. E o Senhor acabou com tudo. Eu só tenho 12 anos. Eu só tenho 15. E agora nós vamos morrer queimados por tua culpa. Quem é influenciador? O influenciador precisa se mover de uma forma que a sua família seja protegida e não envolvida nas nossas loucuras. Nosso maior presente que Deus deu foi a nossa família. Nós não podemos nos mover e nem vacilarmos abrindo brechas, porque a nossa família vai pagar o preço. Nós não podemos, na nossa vida cotidiana, ser irresponsáveis. Quantos homens aqui são casados? Ei, essa mulher que Deus te deu não pode pagar pelas suas meninices. Essa mulher que Deus te deu não pode pagar pela sua irresponsabilidade, pelas suas loucuras, inconsequências. Essa mulher que Deus te deu, que lava sua roupa, faz comida para você, faz comida para mim, cuida da nossa casa, dos nossos filhos. Não é justo que ela pague pela nossa falta de maturidade. Essa mulher que Deus nos deu é um presente, é uma coroa. Ela não pode pagar pelas nossas atitudes inconsequentes e impensadas. E o tempo vai passando e a gente não muda. Nós vamos escondendo dela dívidas, vamos escondendo dela problemas, vamos escondendo dela pecado, vamos escondendo dela pornografia, vamos escondendo dela amante. Ei, vai sobrar para a sua família. A conta vai chegar e vai vir dentro da sua casa. E aí acaba que os seus filhos, que não tem nada a ver com isso, eles vão pagar, porque você, como um influenciador que foi levantado para influenciar uma geração, uma cidade, um bairro, uma empresa, uma universidade, uma igreja, mas também foi levantado para influenciar a sua casa. Quando Davi foi ungido, ele foi ungido dentro de casa, porque Deus queria nos mostrar o primeiro lugar que a unção tem que fluir, é dentro da nossa casa. O primeiro lugar que a unção de Davi fluiu não foi em Jerusalém, não foi em Belém, foi dentro de casa. Eu estou diante de homens influenciadores aqui, mas por favor, não cometamos falhas, equívocos, meninices e coisas inconsequentes, porque a nossa família vai pagar o preço. Nós temos homens influenciadores aqui que estão permitindo que a sua família pague o preço pelas suas mazelas, pela sua falta de maturidade. Paulo diz: quando eu era menino, eu pensava, eu agia como menino, mas um dia eu cresci, eu acabei com as coisas de menino. Ei,
A Bíblia diz que o filho faz o que vê o pai fazer. Irmãos, nós somos influenciadores na nossa casa. Os nossos filhos não vão fazer metade do que a gente fala, mas vão fazer aquilo que a gente faz. E como é que nós estamos influenciando os nossos filhos? Como é que nós estamos influenciando essa nova geração? Como é que nós estamos influenciando o futuro da nossa família? Por isso nós precisamos ter o cuidado que Acã não teve. Nossa família é o maior presente que Deus nos deu. Nós temos que amar, valorizar e preservar. Então, antes que a sua família pague, arrepende. Aquilo que está escondido, você tem que trazer à tona. Você tem que chegar para o teu pastor e abrir o teu coração. Pastor, eu tenho um amante. Ora comigo, me ajuda, eu tenho que sair fora disso. Pastor, eu me envolvi num lance de corrupção terrível, me ajuda, eu tenho que sair disso. Pastor, eu sou viciado em pornografia. Queridos, como é importante a gente ser sincero e abrir o coração e pedir ajuda. Nós não podemos continuar vivendo essas vidas equivocadas, cientes que uma hora a conta vai chegar para a nossa família. Eu tenho 36 anos de casado. Eu louvo a Deus pela mulher que Deus me deu. Que esposa fantástica. Que mulher. É a minha oração a cada dia. É a oração que José fez. Quando a mulher de Potifar foi para puxá-lo para deitar com ele, ele disse: espera aí, dona, a senhora pode ser até bonita, mas eu não quero entristecer o meu Deus, nem decepcionar o meu patrão. É isso que nós precisamos fazer. Ei, eu não quero entristecer o meu Deus, nem decepcionar minha esposa. Eu não quero entristecer o meu Deus, nem decepcionar meus filhos. Eu não quero entristecer meu Deus, nem decepcionar meu pastor, meu líder de célula, meu líder de rede, meu discípulo. E quando nós temos essa visão de blindar nossa família, através do nosso posicionamento, nós vamos ser aquilo que nós demos agora. Abra comigo Gênesis 49, 22. Pessoal do louvor, por favor. Tem 3 coisas que eu faço no meu dia a dia que me dão muito prazer e que eu vejo tão tremendo como no meu ministério. De manhã cedo, quando eu levanto, antes de levar o meu filho na universidade, eu faço um cafezinho bem gostoso para a Helenice. Parece bobeira, mas eu fico tão feliz com isso. Segunda coisa que me dá muito prazer no meu dia a dia é quando eu levo o meu filho para a faculdade. Alguns falam: pastor, está grandão, 23 anos, vai de Uber, vai de ônibus. Mas eu faço questão, a gente vai conversando, pastor Luiz, a gente vai batendo um papo, trocando uma ideia, é legal. Ele vai contando as coisas para mim. E terceiro, na hora do almoço, pastor Jonatas, eu finjo que estou dormindo no sofá e chega o Gaelzinho, correndo. Aí quando ele vê o vozinho no sofá, ele vai lá e me dá um susto. Eu pulo, ele sai correndo, faceiro, ele fala: vovô, assustei o vovô. Parece bobeira, mas é tão tremendo para mim isso. Porque a família que Deus me deu. O Gael é autista. Deus nos deu o privilégio, pastor Celso, de sermos avós de uma criança autista. A gente tem visto quanta gente discriminando, o pessoal não entende. É um presente que Deus nos deu, o Gaelzinho. Presente. É uma criança fantástica. Nós temos procurado conduzi-lo na presença do Senhor.
Então eu termino essa mensagem aconselhando cada um de vocês que estão aqui. Honrem a sua família. O maior lugar de influência que nós precisamos exercer é na nossa casa. Porque se exercemos influência lá na empresa, mas não exercemos em casa, que proveito há nisso? Às vezes nós estamos igual Moisés, quando era para circuncidar o bebezinho dele com Zípora, e ele não fez. E chegou um dia, a Bíblia diz que Deus ia matar Moisés. E Zípora, quando percebeu, falou: o quê? Matar o meu velhinho vai nada? Zípora foi lá e cortou o crepúsculo do filhinho dela. A falta de posicionamento do Moisés levou ao posicionamento da Zípora. Então nós precisamos nos posicionar na nossa casa. Influenciadores primeiro em casa, influenciando o genro, a nora, o sogro, a sogra, o filho, a filha, a esposa. Gênesis 49, 22. José, um ramo frutífero. Levante sua mão direita. Repita comigo. Eu sou um ramo frutífero junto à fonte. E os meus ramos vão se estender sobre o muro. Eu quero declarar esta palavra para cada influenciador aqui nessa manhã. Você é um ramo frutífero. Você é um ramo frutífero. E essa graça de Deus que está sobre a sua vida, ela vai fluir na sua casa, na sua empresa, na universidade, no seu comércio, na sua célula, na sua rede, na sua igreja, no seu chamado, no seu ministério. Ei, não há muro que segure os seus ramos. Ei, influenciadores, nenhum muro vai impedir que os seus ramos floresçam. Nenhuma barreira do inferno vai impedir que os seus ramos floresçam. Eu quero declarar: os seus ramos vão se estender sobre os muros, vão ultrapassar barreiras que o inimigo queira colocar, vão ultrapassar barreiras que o inimigo queira trazer. Repita comigo: eu sou um influenciador, um ramo frutífero, porque os meus ramos estão junto à fonte. Aleluia, esse é o segredo da nossa influência, porque o nosso ramo não está nas coisas desse mundo, o nosso ramo não está na intelectualidade do mundo, o nosso ramo está junto às fontes, por isso eles vão florescer sobre os muros. Vamos ficar em pé? Vamos adorar ao Senhor. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo e com alegria, dono dos meus dias. Só o pessoal do louvor agora, eu gostaria que você começasse a orar agora, te agradecendo ao Senhor, porque você é um influenciador, um ramo frutífero, agradecendo pelo privilégio de você estar junto às fontes do Senhor. Nem sempre você será reconhecido ou aplaudido, nem sempre vão entender você, às vezes vai ser custoso exercer essa influência, às vezes vai trazer uma tristeza, uma decepção, uma frustração, mas não se esqueça, tudo o que nós fazemos, nós temos que fazer como ao Senhor e não aos homens, sabendo que é dele que receberemos o galardão.
Então nós vamos queimar, vamos dar o nosso tudo, influenciando. Ei, Deus vai derramar sobre mim e sobre você dessa água, e nós vamos derramar na nossa casa, vamos derramar na empresa, vamos derramar na cidade, vamos derramar na sociedade, e vidas serão impactadas pela presença do Senhor que está em mim e que está em você. Eu gostaria que você agora começasse a agradecer pela sua família, o lugar principal da sua influência. Eu gostaria que você agora dissesse: Senhor, eu te louvo pela minha esposa. Fala o nome dela e diga: eu a amo. Senhor, eu te louvo pela Helenice, eu a amo. Eu te louvo pela vida da Zaine, minha filha, eu a amo. Eu te louvo pela vida do Samuel Lucas, meu filho, eu amo. Eu te louvo pela vida do Gabriel, meu genro, eu amo. Eu te louvo pela vida do Gael, meu netinho, eu amo. Eu te louvo pela vida do Gabriel, meu genro, eu amo a minha família, Senhor. Pai, dá-nos graça de derramarmos primeiro na nossa casa, derramarmos primeiro no nosso lar, derramarmos primeiro sobre a nossa família, Senhor. Oh, Pai, eu quero declarar, Senhor, eu quero declarar que os nossos genros, nossos netos, nossos filhos, oh, eles vão poder receber dessa bênção que está sobre nós, dessa influência que está sobre nós. Eles serão edificados, curados, transformados, restaurados, impactados por aquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Senhor. Por onde esses homens passarem, Senhor querido. Oh, Pai, oh, Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus, por onde eles passarem, Senhor, eles vão experimentar do melhor do Senhor, do melhor do Senhor. Em nome de Jesus, no teu poder, Senhor, eu declaro sobre estes homens, sobre todos nós, a bênção do Senhor nesse dia, nessa tarde, em tudo que eles fizerem e colocar as mãos para fazer, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Gênesis 39, 2 ao 4, repita comigo: o Senhor está comigo, de modo que eu vou prosperar. Tudo que eu fizer vai prosperar. Em tudo que eu realizar, o Senhor vai se agradar de mim. Agora eu vou ler. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do egípcio Potifar. Quando percebeu que o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-lhe de José e tornou-lhe administrador dos seus bens. José no cárcere influenciou. José na casa de Potifar influenciou. José se torna governador e influenciou. Porque ele era um ramo frutífero como você. E o ramo dele estava ligado às fontes como você. Deus abençoe, um privilégio estar com vocês. Fiquem na paz do Senhor. Pastor Celso. Oh, aplauda o Senhor mais forte, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia. Pastor Mário Sérgio, Deus abençoe. Quantos foram impactados por essa palavra? Glória a Deus. Que Deus tremendo, né? O Senhor é o Deus que nos guia através da sua palavra. Queridos, tem mais ainda. Fala para a pessoa que está do seu lado, ó, tem mais ainda, não acabou não, tá bom? Tem mais de Deus, dessa fonte inesgotável que é a palavra do Senhor. Fui extremamente impactado com essa palavra. Glórias ao Senhor. Queridos, nós vamos ter agora um intervalo para você aí fazer o seu lanchinho. Nós temos a cantina, você vai lá comer, vai pagar um lanche aí para o seu colega que veio, você que trouxe alguém, você vai patrocinar aí. Nós vamos ter um período agora de um intervalo de 1 hora. Depois teremos mais louvor, teremos mais palavra de Deus. Os pastores que nos visitam têm uma recepção. Nós vamos bater um papo numa sala que está ali próximo ao estacionamento. Vai ter um pessoal orientando os pastores, vai ter ali uma recepção para os pastores, e daqui a 1 hora a gente retorna. Deus abençoe, queridos.